Pronto, a gente já está gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está em mais uma edição do Grupo de Estudo Comunidade LGPD. Deixa eu conferir aqui qual que é a edição de hoje. A edição de hoje é a 132. Então, a gente está na edição 132. E dos tópicos, hoje a reunião está mais aberta, mas uma das questões que a gente colocou lá no LinkedIn e que pode ser tema de uma boa discussão, né? Porque até lá na enquete ainda não está de forma clara o que vai acontecer. Se você fez uma matrícula num curso de qualquer coisa, numa universidade, num curso de graduação, num curso de técnico, e eventualmente ao final do curso, a administração do curso perdeu não só a sua matrícula, mas os seus dados, e aí não tem como te dar o certificado. Como que isso vai se tornar um problema para a Lei Geral de Proteção de Dados? Da mesma forma, se você tem um exame e entregou ele em algum lugar, eu estou falando um exame de saúde, um exame de sangue, um exame do que for também, e naquela clínica, naquele lugar, que se você precisar daquele exame de novo, ele não estiver disponível para você, o que isso significa, né? Ontem, no LinkedIn, até vou levantar aqui a questão do LinkedIn, só para eu estar mais preciso naquilo que eu estou falando. O LinkedIn teve algumas pessoas respondendo, né? E uma delas foi até a Luana Varacini. Rapaz, tem 10 pessoas aqui pedindo para entrar no grupo. Que legal. O conteúdo do grupo. Então, existe uma causa judicial, 50%. Até agora a gente só teve 4 votos, então é um negócio que também vale a pena, né, pensar nisso e verificar qual que é a sua posição e como é que isso pode se comportar. Não existe uma causa judicial, 25%. E um voto que foi comentado, né, que é a Varacini, ela colocou Varaskin, a Luana. Penso que seria obrigação da empresa, se a mesma recorda de ter ofertado o curso, ou, no caso do laboratório ou empresa maiores, se o cliente empresa tiver a mínima comprovação do serviço prestado, por meios como dados financeiros que comprovem a contratação ou afins, de ofertar o certificado ou nova participação do curso. Ofertar novos exames mais recentes, enfim, dependeria de se analisar o caso concreto e trazer soluções que atendam tanto a integridade da empresa e também a satisfação do cliente. O que eu acho que a Luana colocou aqui é uma condição de acordo, porque se você tem comprovação que você ou fez a matrícula ou que fez o exame, por algum motivo, né? Às vezes o pagamento ou às vezes alguma mensagem, e aquilo foi perdido, você pode contornar como empresa se o cliente assim desejar. Mas, pelo que eu estou entendendo, se o cliente questionar, ele pode buscar um dano, né? E aí é uma condição que a gente tem falado muito, porque se você aceita guardar os dados, porque você é um prestador de serviço, se você perde os dados, é um problema. Isso vale também para uma discussão que é grande. Por que eu estou falando que é grande? Imagina um escritório de contabilidade que presta serviço para a sua empresa e, eventualmente, por falta de backup, por falta de contingência, numa gestão de crise, o servidor ou os computadores dele foram criptografados, ou seja, sequestrados digitalmente, criptografados. E é claro que esses dados não saíram da empresa, mas eles estão lá criptografados, e se não tiver uma chave, né, uma senha, ele vai perder o acesso. Então a gente está criando aqui uma condição do seguinte: a gente sempre vem falando
que na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente olha para o cliente externo e aí fala o seguinte: olha, você aceita que eu trate seus dados para que eu também preste serviço para você e para que eu também emita uma nota fiscal no final, para que a gente comprove contabilmente os pagamentos, os recebimentos? Se isso é aceito, embora eu seja um fiel guardador dos dados, porque por obrigação legal eu preciso de ter os dados, mas eventualmente eu também tenho que ser responsável pelo armazenamento e cuidado daqueles dados enquanto da posse. E agora a gente levanta uma questão: se eventualmente, para quem eu prestei o serviço ou para quem comprou um produto, ele quiser receber uma comprovação e eu não tiver como, eu criei uma obrigação para aquela empresa, para que ela tenha que prestar esse serviço, porque ela já foi paga por aquilo e ela só estava aguardando. Isso é uma condição diferente, porque a gente vê em cartórios, né? Cartórios você tem lá, fez o registro, mas se você precisar de uma certidão de inteiro teor sobre aquilo que tem lá no cartório registrado de você, você tem que pagar de novo. Olha só, você tem que pagar de novo para ter a declaração. Mas se você pagar e eles não tiverem a declaração, é também um dano. E esse é um dano pior, porque quando você fez o registro, você fez o compromisso lá no cartório e pagou para ter um cadastro, e aí está dito que se você não registrou, você não é dono. Se o cartório perdeu o seu registro, você deixou de ser dono. Então, nessa condição, mostra o quanto é importante todas as outras. Porque no cartório, é claro, está notório, faz parte do código, que se você contratou um serviço de registrar a sua firma, a sua assinatura, que ele vai lá fazer o reconhecimento de firma, ou se você registrou uma matrícula, né, uma escritura, e aquilo ali, se alguém quiser saber se aquele imóvel é de alguém, é cartorial, então é uma informação pública, inclusive. E se alguém quiser vender, ele precisa de passar por lá, e aí então tem que saber o histórico de negociações que aquele imóvel teve, aquela matrícula teve. E aí, quando a gente fala disso tudo, a gente mostra o tamanho que tem quando você se responsabiliza para prestar um serviço, e o cartório é um prestador de serviço, o laboratório é um prestador de serviço, uma escola é uma prestadora de serviço, o quanto que o cliente que contratou tem um direito ao histórico, à experiência que ele teve ali, ou ao exame, aquilo que for necessário, porque ele foi lá e contratou. Então, essa é uma questão importante que a gente pode estar colocando, e ela foge um pouco de tudo aquilo que a gente conversou ao longo desses anos aqui, né? Porque a gente já tem mais de anos que a gente vem com um grupo de discussão e sempre tem algo novo para ser colocado. E hoje a gente está falando de prestação de serviço pregressa, né? Aquilo que é pretérito, né? Que a gente ainda continua tendo obrigação de prover o serviço, em contrapartida de cuidar, né, se tiver tratamento de dados de clientes, para que ele não esteja exposto. Então, preocupado com o cliente interno ou externo, era que estava o nosso foco de preocupação até ontem. Essa discussão é muito nova aqui no grupo, eu não me recordo, né, e eu participo desde o início, eu não me recordo da gente ter discutido sobre os dados das empresas, que a empresa guarda, como prestação de serviço, né? E aí, é claro, se a gente fala tanto do cartório quanto do escritório de contabilidade, a gente demonstra o tamanho que isso pode ser. E eu estou aqui me recordando uma questão, por exemplo, se você precisar de uma comprovação médica para que você tenha, num determinado período afastado, e cumpriu lá no INSS um afastamento de forma legal, de forma que passou pela perícia e tudo mais, e precisa desse laudo que algum médico te deu, se foi ele que realizou o exame, se foi ele que realizou o laudo, ele tem a obrigação de arquivar, e quando você levantar a mão,
ele tem obrigação de te entregar. Ele é um fiel depositário e ele tem responsabilidade de guardar. Então, se ele não guardou, ele pode ser passivo de uma punição, né, de um questionamento jurídico. E isso mostra que às vezes a gente não se preocupa com o pretérito, mas o quanto que o pretérito também é importante nessa questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Não só a questão da privacidade, mas os dados colocados. Você tem uma posição sobre isso aí, Everton? Bom, Pedro, é um assunto assim bem complexo, né? E a gente tratar ali, vamos dizer que assumir o dado, cara, né? Qual o nível de responsabilização que isso tem, né? Então, eu tenho lá, vamos dizer, um cadastro do Joãozinho e esse cadastro do Joãozinho desapareceu. E aí vem a questão de responsabilização, né? E aí eu vou levar muito para o lado da responsabilidade civil. Então, uma vez que você fez um contrato de prestação de serviço, uma vez que você que é uma contrapartida, é uma via de mão dupla, né? Então, eu contratei um serviço, você que vai me entregar o serviço. Então, esse contrato ali a gente celebrou, né, e alinhou ali quais são os ditames do contrato e num dado momento você perdeu essa informação. E na hora que você perde essa informação, né, como que eu fico, né? Tipo, vamos pensar numa empresa muito grande, que tenha muitos clientes, e ela perde um contrato ali no meio daqueles vários clientes que ela possui, né? Que isso, que isso a gente consegue responsabilizar, né? A gente vê isso daí muito acontecendo, e alguns casos já presenciei de tipo o colaborador entregar atestado e o RH desaparecer com esse atestado, né? E aí o cara daí tipo assim, ó, o cara quando chega o relatório de ponto, o cara tá lá com um dia de falta, 2 dias de falta. E aí fala, não, peraí, eu entreguei o atestado. Ah, mas eu não tirei, o cara não tirou cópia. E aí é um negócio que você visualiza que isso é tão recorrente que hoje é natural. Antes de você entregar um atestado para a área de RH, você tirar uma cópia. Hoje as pessoas fazem isso para garantir, né, vamos dizer assim, a sua relação contratual. Por quê? Você tem ali com a empresa, você tem suas obrigações com a empresa, mas é um direito seu. Se você ficou doente, você se afastar por meio de atestado. Você entrega o teu atestado e esse atestado desaparece, como que fica? Vai descontar um dia meu e eu não tenho como provar que eu tirei esse atestado? E hoje é natural. As pessoas normalmente sempre vão. Ou aqui nem hoje, né? É natural a parte do celular também, né? Então você vai, tira uma foto do atestado e entrega. Ó, tá aqui, ó. Né, eu tenho uma foto para comprovar que esse atestado foi, né? Eu tinha esse atestado tal dia, assim. É um meio de comprovação. Então, assim, as relações contratuais, né? Se a gente olhar, ela sempre está balizada em alguém tentando garantir o seu lado, né? Alguém querendo garantir ali o que foi determinado dentro desse contrato, né? Então a gente olhar, por exemplo, o cara que é um aluno de uma universidade, chegou ao final, ele não tem documentação lá na universidade, a responsabilização da universidade, ela tem que ser responsável por isso. Se em algum momento ela não coletou os documentos, ou em algum momento ela deixou de fazer, eu deixei de entregar e ela não me cobrou, né? Isso aí, assim, ela tem que ter como provar. Porque até então, eu posso dizer que eu entreguei tudo. Então, tudo que foi me pedido foi entregue. Ah, mas eu não tenho o seu CPF, eu não tenho cópia do seu diploma, do ensino médio, enfim. Ah, não é problema meu. É problema de vocês. Então, vocês têm que resolver. E aí vem essa parte de ponderar a relação contratual, de você tentar equalizar as duas coisas. Então, daí você, às vezes, você chegar na universidade, não, peraí, beleza, sumiu, mas o que vocês precisam para poder me dar o meu diploma de fato? Ah, preciso da cópia disso? Vamos lá entregar. Então, a gente vê que, assim, existe um risco enorme,
né, no mercado. Existe um mundo ali, né? Quem trabalha com dado, esse dado desaparecer, existe, né? Mas hoje a gente está muito ligado ao que as pessoas estão fazendo com ele. Às vezes, assim, uma recepcionista recebeu e guardou numa gaveta, falou, não, depois eu arquivo isso daqui. E dali ele foi para o lixo, dali ele desapareceu. Enfim, existe uma série de pormenores que a gente tem que olhar, né? E realmente esse assunto vem muito a calhar, né? Essa questão do documento desaparecer no decorrer de uma relação contratual. Que às vezes você chega no final de um contrato, você gera o questionamento, você gera o seu... Ah, não, peraí, vamos encerrar esse contrato e tal, ou te entrego isso, te entrego aquilo, meu produto foi entregue. Aí quando você vai lá para poder pegar as relações contratuais, seus documentos que foram entregues não existem. Prontuário médico. Aconteceu isso comigo essa semana. Essa semana, um exemplo. Eu faço tratamento com um determinado médico. E aí eu fui agendar uma consulta. Mas, não estou encontrando o teu cadastro. Eu falei, não. Você é paciente novo? Eu falei, não sou paciente novo. Eu já faço tratamento com ele. Não estou encontrando o teu cadastro. Me passa o CPF. Beleza, passei. Não encontrei. Me passa a data de nascimento. Não encontrei. Não encontrei. Tá, mas a gente trocou de sistema. Seus dados ficaram no sistema anterior. A gente vai ter que fazer um novo cadastro. Né? Então, qual que é o impacto que isso gera, tanto para a empresa quanto para o cliente que está sendo atendido por ela? Essa condição que você acabou de dizer aí, eu fico imaginando que, por exemplo, assim, se foi identificada uma alergia em você no período pretérito, o médico perdeu essa informação por negligência da troca do sistema. É um prejuízo. É um prejuízo. Então, quando a gente vira e fala o seguinte, fica parecendo muito mais notório. Por exemplo, se um cartório perder o registro de uma matrícula de escritura, e ele que defende que se não tiver registrado, vai estar, não vai ter posse, né? Só é dono quem registra. Se ele perdeu o registro, significa que alguém pode chegar lá e fazer o registro daquilo de novo. Exato. E aí vira e fala o seguinte, olha, mas eu já tinha essa matrícula, como é que você pode entregar para outro, né? Então, do mesmo jeito a contabilidade, se a contabilidade perdeu os seus dados, qual que é o prejuízo que você tem com relação ao fisco? Eventualmente, aqueles documentos de final de ano, dependendo do período, o cara vai ter que correr para ele fazer. E será que ele vai querer te cobrar? Então, são questões. E agora você colocou uma que é mais gritante, né? Você virar e falar o seguinte, olha, eu não estou entendendo que você do RH é responsável para guardar um documento que comprova uma falta minha. E aí daqui a pouco você vai querer te subtrair do meu salário. Quer dizer, é uma trabalhista fácil de ganhar, né? Fácil de ganhar, porque você pode virar e falar o seguinte, olha, eu não vou te entregar de novo, não. Eu protocolei, tá aqui, ó. Eu tenho o registro de protocolo. É causa ganha. Então, a gente vem está dizendo aqui que, às vezes, o tratamento de dados do titular, que é o que a gente sempre tratou aqui no grupo, ele cria uma conotação de que a prestação de serviço ela tem uma obrigação, né, de manutenção dos dados, né, para a questão do backup. Então, eu acho que esse tema hoje foi muito rico até, inclusive, porque ele é inédito, né? É um tema inédito, né? Que a gente está tratando. Praticamente a gente nunca discutiu sobre a prestação de serviço como Lei Geral de Proteção de Dados, mas a gente já identifica em pelo menos 3 questões aqui um fácil para um litígio, né? Exatamente. Porque tem um prejuízo. Ele pode não ser nem um litígio oficial, mas é um litígio que vai caber um acordo financeiro, porque houve um prejuízo, né? Exato. Tem algumas empresas, por exemplo, até mesmo onde eu atuo, né, outras empresas que trabalham com sistema de documentação online, digital. Então, eu recebi o documento, ele é escaneado, ele é armazenado dentro de um
de um repositório digital, seguro e tal. Outras empresas utilizam o próprio aplicativo, né? Uma outra empresa que eu trabalhei, ela usava Você acabou de dizer aí, mas o cara pode substituir o aplicativo e não ter a preocupação de fazer um exportar e importar dos dados. E aí ele ainda não. E ele, além de não fazer isso, ele não qualifica. Que ele vira e fala o seguinte: olha, nesse sistema aqui eu tenho 10 mil clientes. Aí no sistema novo só veio 5 mil clientes. Eu joguei fora 5 mil. Eu acho, e eu acredito assim, Pedro, não foi uma vez que aconteceu isso aí, isso acontece muito com, já aconteceu comigo, acho que pelo menos umas 3 ou 4 vezes, isso assim, para ser bem sucinto, né? Mas é de você entrar em contato com clínica médica e aí você passar o histórico, daí o cara fala, não, a gente não tem o histórico porque trocou o sistema. A gente teve que trocar o sistema e tal, e aí o seu dado não veio. Isso já aconteceu. Já aconteceu com empresas de informática lá atrás, né, quando eu trabalhava na área técnica, né? Então, você que atua mais aí na área comercial técnica de TI, você sabe assim que os técnicos que prestam serviço na sua região, que compram produtos com você, né, ele tem uma negociação diferenciada, então ele é cadastrado como técnico ou parceiro dentro dos sistemas, né? Sim. E aí, quando você... Aí, às vezes, você... Beleza, vou lá, vou fazer uma manutenção, volto, vou comprar na outra empresa de informática ali. Chegou lá, cadê? Eu não tenho meu cadastro parceiro. Vou ter que fazer o cadastro como cliente comum. Aí você tem que, às vezes, ligar para o dono da empresa e falar, ô, você lembra de mim, cara? Eu sou o fulano aqui. Né? Daí o cara a fazer seu cadastro como parceiro para você ter uma negociação diferenciada com aquela empresa. Porque o cadastro seu foi excluído. Ah, eu troquei de sistema e o que eu tinha aqui não faz muito sentido para mim. Cara, como que não faz sentido você manter uma base de dados de cliente, uma base de dados de, de, de fornecedores, você ter essas informações ali? Não, o Everton, até do ponto de vista, por exemplo, assim, se você faz um tratamento continuado, significa que o que aconteceu para trás é importante no seu tratamento. É Exatamente. quase que você vira e fala o seguinte: olha, eu estou fazendo um contrato de prestação de serviço com você de fazer uma logística de entrega. E aí eu perdi uma peça no meio do caminho, e aí eu não. Ah, não, eu joguei fora. Uhum. Aquilo ali pode ser vamos colocar assim, eu me tornei diabético, eu me tornei hipertenso, eu tive um problema que precisou de ser tratado, e aí eu fiz uma cirurgia em função daquilo. Se o médico não sabe disso, como é que ele vai te tratar? Como se você começasse ontem, e aí ele pode te aplicar uma penicilina e você ser alérgico a ela, e ele já sabia disso. Então, o risco do histórico ali, eu acredito assim, Pedro, e a gente hoje vamos falar um pouco de tecnologia, né? Hoje a gente tem muitas facilidades com ferramentas de integração, né? Com APIs que geram uma integração, às vezes, não, o meu sistema que eu comprei novo, ele não faz a obtenção dos dados que está nesse sistema antigo. Beleza, não é um problema. Vamos fazer uma API para alimentar a base de dados do outro. Então, vamos construir uma integração entre os dois sistemas. Você permanece com o sistema legado para fim de obtenção de dados e o novo sistema ele passa a coletar seus dados ali e fazer a alimentação de um novo banco de dados. Né? Ô Everton, eu vou fazer uma proposta aqui da gente construir hoje um texto comum para a gente postar no blog e que a gente seja co-editor, né? Para que a gente, porque eu acho que esse tema é tão inédito que ele merece ter uma condição, porque eu acho que a gente nunca lidou disso. Eu estou entendendo que a gente nunca tratou isso como um tema tão importante e que ele seja, além de importante, um argumento fantástico para que a gente possa se aproximar de clínicas, de RH, cuidando de backup, cuidando de troca de sistema. Tudo isso tem que estar na preocupação. Uhum. Isso tem que estar no dia a dia, né? É o ponto ali, eu acho que quando... vamos pensar assim, Pedro.
com relação à parte de LGPD, num processo de adequação, estruturação contratual, e eu acho que você tem que chegar ali, esse tem que ser um detalhe, falar, ó, peraí, você adequou tal, a gente fez uma adequação, processos, enfim, porém, você tem que estar atento ao seguinte, eu vou mudar de sistema, como que eu vou mudar de sistema? Você tem que criar, vamos dizer, uma RFP para poder trocar de sistema. Eu tenho pré-requisitos mínimos. Os meus pré-requisitos é manter a minha base de cliente. Se eu não vou manter minha base de cliente, que eu tenha uma API de integração entre as duas aplicações, até que toda a base seja migrada para dentro da nova aplicação. Enfim, ter toda essa estrutura, né, de pré-requisitos ali para você fazer uma mudança, para que ela não seja tão ruim quanto dessa forma que a gente... Porque, assim, da minha parte, por exemplo, para mim foi ignorável, simplesmente eu fui lá e mandei meus dados novamente, enfim, faz o meu cadastro novamente, e porque toda vez que eu vou ter que fazer uma série de exames novamente e tal, então a gente mantém isso daí. Porém, cara, se é um tratamento, vamos pensar ali em algo bem, bem crítico, por exemplo, problema renal, problema de câncer, problema cardíaco, que você tem que ter um histórico tanto da sua evolução quanto do seu declínio, né? Então, como que está a sua saúde ali naquele momento? E aí você tem no sistema, não tem essa informação. Não tem mais. É verdade. E assim, sem puxar a sardinha, fazer propaganda do laboratório, né? Mas aqui na região tem o laboratório Sabin. E esse laboratório, ele te mantém todos os exames que você fez lá. Todo o teu histórico está lá. Em 10 anos, 15 anos, que todos os exames que você fez, ele está ali. Você tem um login, que você vai fazer o acesso, você pode, a qualquer momento, baixar isso daí, né? Então, a clínica perdeu meus exames lá, perdeu meu histórico lá, eu posso tirar novamente no laboratório. Mas, assim, nesse caso, eu estou dependendo de estou dependendo de um terceiro para garantir a informação que eu deveria estar garantindo. Não, e isso que você colocou, olha o tamanho do problema. É o cliente que está contornando. É o cliente que está contornando. E eu duvido que o médico vai pegar os seus exames e fazer a sua... Porque ele fez vários questionários com você ao longo da sua vida de atendimento. Então, quer dizer, são problemas muito críticos, né? E aí, se a gente imaginar e falar o seguinte, é fácil de resolver, é verdade. E se for um cartório e você eventualmente perdeu a sua casa porque ele vendeu a sua casa de novo, porque ele perdeu a matrícula. E aí alguém foi lá e registrou. No questão do cartório, Pedro, pensa assim, você fez um contrato comigo, vamos supor 100 mil reais ali, e eu te dei a minha casa como garantia de pagamento desse contrato. Então você vai lá, pega esse contrato que a gente fez e vai no cartório, tem que averbar na matrícula do imóvel, obviamente pedindo que esse imóvel seja vendido. Aí, o que você fez? Aí o cartório deixou de fazer, né, esse registro lá na matrícula. Não, às vezes ele fez, te entregou a certidão e perdeu, porque trocou o sistema. Eu vou lá, por exemplo, tiro a certidão no cartório, por exemplo, meu imóvel está livre, eu pego e vendo. E quem fica com prejuízo vai ser você vai me executar como? São as garantias de direito legal também cessam por ali. Você acaba perdendo, né, o seu direito. Por falha operacional, vamos dizer assim, né? Exatamente. Ô Everton, eu acho que a discussão de hoje ela foi muito boa, mas como a gente está aqui em dois, eu acho que já são 9h30 e a gente já discorreu. A gente pode, na próxima quinta-feira, dar continuidade, mas eu acho que a gente podia fazer isso. Então fica o meu convite para que você escreva algo aí, para que a gente compile e faça um texto em cima do inédito, a condição inédita que foi esse tema em termos da comunidade LGPD, porque o grupo de estudo, eu tenho certeza que esse assunto não foi debatido.
da forma que a gente está falando hoje, e ele suscita uma condição que não é do tratamento de dados, mas da operação. Isso, e vem, não só do tratamento, né, Pedro? Ele vem ali, é uma relação mais completa, uma visão completa do que é a LGPD como um todo, né? Porque é o dado, é a garantia, confiabilidade, confidencialidade do dado, né? A entrega desse dado ao titular, caso seja requerido, né? Então, se eu perdi, como que eu vou entregar para o cara? Eu acho que o que a gente ainda está colocando aqui é que a gente cria uma argumentação boa para que a gente consiga estar levantando perto da gente clientes, porque se você imaginar a quantidade de contador que tem perto da gente, a quantidade de médicos, a quantidade de clínica, a quantidade, quer dizer, a gente pode ir para os caras e falar o seguinte: olha, será que você está realmente preocupado com os dados? Até as indústrias que estão contratando gente que tem RH e que vão passar a estar mais vulnerável, porque a gente vai estar levantando uma bola agora, porque se o funcionário falar o seguinte: olha, veio um desconto aqui, eu vou documentar isso e não vou nem reclamar oficialmente, não. Eu vou reclamar lá na justiça. Exato. Eu acho que eu vou encerrar aqui a gravação